com as intervenções de eletrotermofoto, ela sempre tá o grupo intervenção, ele nunca é isolado sobre a intervenção e sempre está associado a exercício, né. Falei: "Não, mas se quer provar que aquela conduta ela propõe um desfecho entre um reparo tecidual e melhora de dor, ela devia estar isolada, né". Eu falei: "Não, tá errado, porque quando você faz uma sessão, você realmente e sendo coerente com o modelo de raciocínio, você vai fazer o exercício. Então o trabalho ele já tem que propor isso. E no trabalho ele já tem que dizer que, associado ali, estatisticamente, se tiver o melhor resultado, né, associado ao exercício, aquele grupo que é o que a maioria dos trabalhos fazem, né, por isso que sempre falam: "Ah, uma terapia coadjuvante", que é como são os editoriais que colocam, como são os guidelines de várias recomendações de intervenções colocam, e o raciocínio é esse mesmo. O que eu fico muito preocupado, e que você que está ouvindo agora, por favor, se preocupe, é você apenas trabalhar com o seu paciente, seja qual disfunção ortopédica for, na maca. Tá errado, cara. Não existe isso. Não existe isso. Tem uma frase que o Matheus sempre coloca, né, sobre a prescrição de exercício, você repete ela, senão eu vou falar besteira aqui, mas não existe em fisioterapia uma sessão hoje, 2025, só na maca. Não existe. Até com um paciente com uma hérnia real, né, que é muito difícil inclusive, dar um quadro, ele tem movimentos que vão ser prescritos na maca. Né. Então esse é um detalhe muito importante que você profissional precisa se atentar a isso. Você está nesse outro modelo, vamos estudar, vamos acessar a plataforma Forfisio Play ali, que tem todas as informações e ouvir todos os podcasts da Forfisio. Esse é um detalhe muito importante. E a pergunta que vem a seguir agora, Gabi, que é para você, que é quando o paciente ele chega e muitas vezes eu já fizeram essa pergunta algumas vezes pra mim, que é: "E o choquinho? Eu não vou fazer o choquinho, né?". Eu fazia lá na outra clínica. Como que como que você orienta a pessoa a responder isso? É claro que teria que dar uma patologia específica até para dar mais precisão, mas o que que você orientaria que é muito comum esse tipo de pergunta, que muitas vezes até já teve até atleta, né, no clube falou: "Ah, faltou choquinho, hoje eu tenho que fazer ainda, né". O que você coloca com Cara, eu relação acho a que isso? vamos falar no nosso ambiente aqui, no ambiente de clínica. Você começa a educação do seu paciente na avaliação. A cultura do seu plano de tratamento, você começa a passar para o seu paciente na avaliação. É ali que você vai demonstrar as estratégias terapêuticas que você vai adotar, quais terapias que você vai adotar para o sucesso terapêutico. E ali começa a educação de fato com o paciente. Então ali você vai colocar os pingos nos is. Se não é para utilizar a eletroanalgesia, ele já vai saber na avaliação que o caso dele realmente a gente vai solucionar com 100% dos exercícios, sanando esses fatores de riscos que foram, achados na avaliação, e que a terapia dele vai ser 100% por meio do exercício, evoluir de maneira gradual. Agora, se porventura é um paciente que tem uma agudização, que eu acho que vai ser importante, né, um recurso, de eletroanalgesia, que assim, na minha prática clínica eu não utilizo, tá, eletroanalgesia hoje em dia. Se o paciente ele tem um TENS portátil, eu oriento ele a utilizar em casa, mas eu não utilizo no meu ambiente clínico. Mas se porventura eu vou utilizar um outro recurso, isso não extrapolando para a terapia, mas por exemplo, um laser, né, que é um agente, termofototerapêutico. Eu vou te falar para ele: "Olha, geralmente a gente vai fazer em torno de 90% de terapia ativa, depois no final da sessão a gente vai fazer uma terapia laser que você vai se beneficiar". Agora eletroanalgesia eu não utilizo, mas eu acho que a dica que eu dou para quem está assistindo é o quê? A educação do seu paciente começa, na avaliação. É ali que realmente você vai explicar tudo para o paciente e vai ficar acordado entre ambas as partes, né, até para você atender as expectativas e ele saber de fato o que que vai ocorrer, né, É, durante o isso tratamento. isso é muito comum aqui, né, na clínica, no nosso ambiente. Eu sou um cara que gosto muito de usar a avaliação nesse sentido, usar a avaliação para realmente sanar o máximo de dúvidas possível do nosso paciente.
E geralmente as maiores dúvidas elas vêm principalmente de pacientes que têm, né, uma experiência em outros serviços, que utilizam demais de recursos eletroterapêuticos, só que às vezes isso é até positivo, porque ele já passou por um outro serviço, ele não teve um resultado satisfatório, então fica até mais fácil esse convencimento, na minha concepção, pelo menos na maioria dos pacientes que eu recebo, de que só aquilo não vai ajudar ele, como não ajudou já no primeiro momento. E aí quando eu mostro um outro caminho, e quando eu mostro baseado em um raciocínio, de toda uma avaliação, onde eu estratifiquei risco de todas as maneiras, fiz uma boa anamnese, fiz bons testes, quantifiquei muita coisa. Eu gero um relatório já imediato, uma dashboard onde ele consegue ver os resultados, os riscos, por que que ele pode ter desenvolvido aquela lesão, né, o que contribuiu para que ele tivesse aquilo, quais são os pontos onde a gente vai ser mais enfático dentro da reabilitação. Dificilmente esse paciente vai chegar para você e vai falar assim: "Putz, e o choquinho eu não vou fazer?" Bom, eu, sinceramente, eu não lembro a última vez que algum paciente me questionou sobre isso.